Capítulo 24. Bom Lugar. Autor: Minguil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. A expressão de Merine foi de excitação quando ela saiu do espaço. Não era de admirar que ela estivesse assim. Quando ela viu a fazenda espacial de Zalhai, ela realmente sentiu que o futuro da família Buda estava cheio de esperança. Mesmo que Zalhai não pudesse aprender magia ou ki de batalha, para Merine, Zalhai estaria melhor sem eles. Ele estaria mais seguro assim. Merine não queria que Zalhai embarcasse no caminho anterior da família Buda. Eles começaram obtendo conquistas nas forças armadas. A fim de obter realizações militares, as guerras devem ser travadas, e lutar em guerras seria muito perigoso. Agora Zalhai era o único herdeiro deixado na família Buda. Merine não queria que algo acontecesse com ele. Seria melhor ter um espaço que pudesse ser usado para plantar coisas. Eles não precisariam se preocupar com provisões. Enquanto eles tivessem dinheiro, então a família Buda também se desenvolveria. Neste momento, no continente, havia muitas famílias de negócios que eram bastante ilustres. Mesmo as famílias nobres de longa data não se moveriam facilmente contra elas. Por quê? Nada mais do que dinheiro, claro. Neste momento havia muitos mercenários no continente, e todos eles eram fora da lei. Eles fariam qualquer coisa desde que você lhes desse dinheiro. Outras pessoas não se atreviam a ofender as famílias de negócios, porque elas eram ricas. Uma vez que eles foram ofendidos o suficiente, eles usariam dinheiro para comprar sua vida, e eles só perderiam algum dinheiro no final, mas enquanto você perderia a sua própria vida. Quem poderia jogar junto com eles? Depois de passar pelo processo de ascensão e queda da família Buda, Merine não pensou em mais nada. Agora, aos olhos dela e dos outros, toda a fama e mérito eram apenas nuvens flutuantes. Deixar Zalhai viver era o ponto real. Zalhai ficou muito feliz quando olhou para Merine, porque sabia que Merine estava realmente se importando com ele. A sensação de sentir cuidado era muito boa. Zalhai era um órfão em sua vida anterior, então não havia ninguém que se importasse com ele assim. Isso fez seu coração se sentir quente. Merine se acomodou depois de um momento. Ela caminhou até Zalhai e disse: "Jovem mestre, se houver algum tipo de perigo, você se esconde no espaço e não se preocupe conosco. Você é o único broto deixado na família Buda. Você deve ficar longe de problemas, não importa o que aconteça." Zalhai assentiu: "Relaxe, vovó Merine, eu sei o que fazer. Mas enquanto estivermos sendo cuidadosos, daqui em diante nos mantendo discretos, devemos ficar bem não importa o que aconteça." Merine acenou com a cabeça para isso. Quando ela estava prestes a dizer alguma coisa, a voz de Blochiade saiu: "Jovem mestre! Jovem mestre! Eu encontrei um bom lugar." Ele falou enquanto corria da montanha. Zalhai e Merine olharam para o Blochiade em seus reflexos. Blochiade rapidamente correu para o lado de Zalhai e disse: "Jovem mestre, descobri um bom lugar pela frente. Isso definitivamente se ajusta às suas necessidades." Zalhai ficou ansioso e seu rosto ficou feliz quando ele disse: "Ótimo, onde está? Vamos até lá." Blochiade falou enquanto apontava o dedo para o topo da montanha: "Jovem mestre, temos que subir a montanha. Não podemos alcançá-lo de baixo." Zalhai assentiu: "Tudo bem, estamos indo agora. Você descansa aqui, vovó Merine. Está tudo bem para mim e para Blochiade." Merine balançou a cabeça: "Não, eu vou dar uma olhada também. A questão do futuro plantio nem sempre deve ser assumida por você, jovem mestre. Eu tenho que saber o caminho eu mesma." Então ela se virou para Blochiade e disse: "Blochiade, lidere o caminho." Blochiade ouviu seu pedido e caminhou para frente, com os dois seguindo atrás dele. A montanha estéril só tinha algumas ervas daninhas, mas ainda não era muito fácil andar. As ervas daninhas não eram altas, mas eram muito firmes. Quando andava em cima, uma pessoa costumava tropeçar e cair. Não foi fácil. Felizmente não foi longe demais. Depois de caminhar por 5 quilômetros, havia um grande vale diante deles. O que parecia era que uma pedra gigantesca caiu dos céus e formou uma grande cratera. Os penhascos estavam ao redor e não havia caminhos que levassem para fora.
Zhao Hai ficou lá com os olhos e a boca bem abertos, e ele se sentiu dividido entre lágrimas e risos. Este vale se ajustava às suas necessidades, mas como eles poderiam descer se não conseguissem ver a partir da base da montanha? Merine também descobriu sobre isso e depois repreendeu com um sorriso em Blochiade. Blochiade, você foi um idiota. Se é onde você descobriu, então eu vou me exaurir apenas para chegar lá, sem mencionar o jovem mestre. Mesmo que você possa carregá-lo nas costas. E quanto aos escravos? Os que vêm aqui para plantar coisas são esses escravos. Você não vai carregá-los nas costas também, vai? Zhao Hai também olhou para Blochiade de mau humor. O vale não parecia tão profundo como parecia ter apenas algumas dezenas de metros de profundidade, mas apenas olhar para baixo do alto era o suficiente para deixá-lo tonto. Com as falésias em cima, seria muito difícil simplesmente descer. Teria sido administrável se eles tivessem muitos recursos. Basta construir uma escada e pode-se descer. Mas agora eles nem tinham tantos recursos. A montanha não conseguia produzir madeira, por isso seria muito difícil fazer uma escada. Essa foi definitivamente uma terra morta. Blochiade virou-se para olhar para os dois com uma risada. Não se preocupe, jovem mestre, vovó Merine. Siga-me. Ele caminhou em direção à parte de trás da montanha depois disso. Zhao Hai e Merine nunca tinham caminhado para a parte de trás da montanha de ferro antes, porque sabiam que estava intimamente ligada ao pântano do cadáver apodrecido. O pântano era sempre conhecido no mundo por ter miasma tóxico, bestas tóxicas, plantas tóxicas e criaturas mortas-vivas. É por isso que Merine e outros não queriam olhar para a parte de trás da montanha. Isso significa perigo por lá. Assim que Merine viu Blochiade caminhando para a parte de trás da montanha, Merine falou com uma expressão sombria. Você quer morrer, Blochiade? Volte aqui neste instante. Blockhead se virou para os dois e sorriu. Está tudo bem, vovó Merine, jovem mestre. Não precisa se preocupar. Nós só precisamos passar por cima. Há uma abertura, por ela podemos chegar ao vale. Eu acabei de chegar de lá. Merine ia dizer algo em troca, mas Zhao Hai assentiu e disse, tudo bem, vamos dar uma olhada. Ele seguiu Blochiade até a parte de trás da montanha de ferro. Merine só poderia segui-los em troca. Uma vez que chegaram no topo da montanha, Zhao Hai foi cativado pela paisagem em seus olhos. Atrás dessa montanha, o céu e a terra estavam embaçados. Tudo o que seus olhos podiam ver eram névoas de 7 cores. Nem o céu nem a terra puderam ser vistos. Era como se fosse um mundo composto pelas névoas de 7 cores. Lindo, simplesmente lindo demais. Zhao Hai nunca tinha visto essas névoas antes, e as névoas não tinham 7 cores opacas. Elas eram uma espécie de 7 cores únicas e brilhantes, que pareciam tão maravilhosas. Um suspiro melancólico interrompeu os pensamentos de Zhao Hai. Ele se virou para olhar de onde veio o suspiro e veio de Merine. Merine também olhava para a névoa de 7 cores, mas ela suspirou melancolicamente. Cores tão bonitas. Quem pode imaginar que um cenário tão bonito seja a coisa mais letal do continente? Essas névoas de 7 cores não são outras senão a maior barreira do pântano do cadáver apodrecido. A partir dos registros, o número de pessoas que saíram vivas dessas névoas não excedia 10. As que saíram eram todas especialistas de nível pináculo. Mesmo assim, eles não viveram mais de 5 anos depois de saírem das névoas. Até mesmo os maiores padres e alquimistas não puderam salvá-los. Zhao Hai sentiu arrepios nas costas. Quando ele olhou para as névoas agora, ele sentiu que as névoas de 7 cores eram tão horríveis, era como se houvesse incontáveis fantasmas do mal dentro, rindo dele com os dentes arreganhados. Zhao Hai não olhou mais e apenas falou com Blochiade, que estava esperando por eles. Vamos embora. Blochiade ouviu e simplesmente andou para frente. Eles agora estavam caminhando para a parte de trás da montanha do topo. Ele achou estranho. À frente da montanha tinha gramas muito desnutridas, mas as gramas cultivadas na parte de trás da montanha estavam realmente em condições extremamente boas. Eles eram tão verdes que eram escuras e pareciam cheios de vida. Mas eles não eram crescidas como na frente da montanha. Em vez disso, eles cresceram em grupos, enquanto outros pontos não tinham nada crescido. Era como cabelos na cabeça de uma pessoa doente de pele.
Merine ficou perto do lado de Zalhai e falou com eles: Jovem mestre, Blochiade, tenha cuidado para não tocar nas ervas. Elas podem ser venenosas. Blochiade tem uma constituição forte, mas o jovem mestre bebeu a água do nada. Elas não devem ser tocadas. Zalhai ficou surpreso. Ele sentiu que Merine era um pouco exagerada, mas ele também não podia baixar a guarda. O pântano do cadáver apodrecido era infame por uma razão, então seria melhor ser cauteloso. Ele seguiu Blochiade por cerca de 500 metros, contornado cuidadosamente as gramas. Então ele viu uma pequena caverna. Não era muito grande, pois só podia deixar passar 3 pessoas. Eles tinham apenas 2 metros de altura e o interior era escuro como breu. Havia até sons de água. Merine caminhou na frente de Zalhai e uma bola de luz apareceu em sua mão, o que iluminou o caminho para Zalhai ver. Ele então entrou na caverna com a orientação de Merine. Era aparente que esta caverna também era feita pelos anões, e estava muito bem modelada. Muitas pedras foram empilhadas juntas de maneira uniforme. Cerca de 5 minutos de caminhada na caverna, eles chegaram em um local vazio. Isso foi usado pelos anões para servir como um local temporário de descanso ou para abater coisas. Não havia cavernas habitáveis. Apenas um local vazio de mais de 300 metros quadrados, enquanto os sons da água vinham da direita de Zalhai e dos outros. Blochiade virou-se para Zalhai e disse: Jovem mestre, esse é um lago subterrâneo. Não sei se está ligado ao que está atrás do castelo. Apenas caminhe para a esquerda e podemos entrar no vale. Zalhai assentiu e não foi ver o lago. De acordo com sua estimativa, esse lago subterrâneo e aquele atrás do castelo eram provavelmente o mesmo. Eles não tinham uma ferramenta de iluminação de grande porte agora, então eles não viriam muito, mesmo se fossem para lá. Zalhai decidiu não fazer isso. Os dois seguiram Blochiade para fora do túnel para a esquerda. O túnel era muito largo, o que poderia permitir que uma linha de 10 pessoas se movesse de uma só vez, enquanto também tinha 5 metros de altura. O chão estava muito seco e bastante confortável para andar. Os 3 caminharam por mais 10 minutos, e então uma luz brilhou de repente na frente deles. Merine apagou a magia de iluminação e rapidamente avançou com Zalhai em direção à luz. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.